Bom dia, pessoal que acompanha o Diário de Aparecida online aqui no Facebook. A gente está hoje com a Magda Mofato, deputada federal do PR no estado de Goiás. Me corrija se eu estiver errado, estiver equivocada em alguma coisa, mas a senhora já foi vereadora por 3 mandatos, prefeita de Caldas Novas e deputada estadual e está no 2º mandato como deputada federal. Exato. Como que a senhora escolheu a vida política? Mesmo antes disso, a senhora foi empresária, bem sucedida, saiu do povo, né? Veio de São Paulo, saiu do meio do povo e conseguiu ser bem sucedida. Como que surgiu essa ideia de entrar para a política? Veja só, não fui empresária, eu sou empresária. E como a maioria absoluta da população, eu fazia muita crítica aos políticos e reclamava muito das ações políticas que aconteciam, que eu achava que não beneficiava exatamente a população, mas que tinha algumas ações que prejudicavam as pessoas e algumas, não só ações, mas sim medidas que iam ao desencontro daquilo que a população necessita. E enxergava, como a maioria das pessoas enxergava também desvios de recursos públicos para benefício pessoal. Isso hoje aflorou com uma intensidade muito maior. E a minha opinião, como eu criticava muito, eu cheguei à conclusão que é importante você participar em vez de só criticar. Criticar é fácil. Criticar quando alguém fez alguma coisa e você não estava presente para ser feito e você só chega depois para criticar, isso é fácil. Agora, estar presente, boicotar o mal feito e fazer a sua parte é uma participação. Por isso que, inclusive, eu chamo todos para fazer parte da política, ou com candidaturas, ou então ativamente falando. E hoje o povo está fazendo isso. Infelizmente, mais critica ainda do que participa. A participação vai funcionar mais quando efetivamente tiverem mais voz e escolher melhor seus políticos. Então, eu concordo com a população. A força vem através do voto, através da escolha dos representantes. Então, partir para ser política também, exatamente numa posição dessa. Fui vereadora uma vez, depois 2º mandato de vereadora, depois fui deputada estadual, vim a ser prefeita, depois fui vereadora de novo, deputada federal, estou no 2º mandato. Estou política, mas sou de profissão, sou empresária. A política faz parte e é importante estarmos junto dela. Então, esses itens é que me fizeram ser política também, dar a minha contribuição para o nosso país. E quanto mais pessoas compromissadas com o país mexerem com política, eu acredito que cada vez mais teremos políticos mais honestos do que político, às vezes, de profissão, que pega a política para tentar ter um ganho a mais na vida, que é a corrupção que acontece hoje, que é tão forte no nosso país. A Aparecida de Goiânia não foi muito decisiva para a senhora em número de votos para se eleger a deputada federal. Mesmo assim, a senhora destina muitas emendas para o município. Por que esse carinho para Aparecida, essa atenção? Nós todos temos que prestar atenção nos políticos em geral. E a Aparecida é um exemplo de política honesta, política compromissada com a população, política compromissada com os recursos que vêm para o município. E eu observei que a Aparecida realmente serve de exemplo para os outros prefeitos. Não é que não tenha outros também extremamente compromissados. Tem, eu conheço prefeitos que nos seus municípios são realmente exemplo. O prefeito Maguito Vilela saiu da administração pública de Aparecida, deixando até recursos no fundo de caixa. Eu até comento com o atual prefeito, Gustavo Mendanha, que ele é também um excelente prefeito, tem uma Câmara de Vereadores da melhor qualidade,
compromissadas com o município, e eu comentei com ele que ele vai ter dificuldade em mostrar tanta competência quanto o antecessor dele. Ele está mostrando, ele está fazendo, se esforçando para tentar fazer até melhor que o antecessor dele, mas não vai ser fácil. E o meu carinho especial é exatamente por conta disso. Já durante a campanha anterior ao prefeito municipal, já fui parceira do prefeito, então o prefeito Maguito, onde fizemos alianças com relação ao partido, elegemos aqui 3 vereadores da melhor qualidade, vereadores do meu partido, do PR. Posteriormente, o prefeito, inclusive 3 ou 2, acho que foram dois vereadores, que é o Isaac e o Valdeir, onde estão num trabalho muito ativo, e com isso o PR estando presente, onde nós participamos também na campanha para o prefeito, eu me senti obrigada não, me senti à vontade para mandar recursos, apesar de ter tido poucos votos. E o trabalho de um deputado, além de estar legislando, é exatamente esse: dar apoio, sustentação e mandar recursos para o município. Eu até tenho aqui a lista, ao todo deu mais do que 1,5 milhão de recursos que nós mandamos nesse último período para Aparecida, e exatamente porque foi dado à população satisfação dos recursos vindo. Foi mostrado para mim aonde exatamente esses recursos estavam sendo investidos. E essa é a maior satisfação que um deputado pode ter: ver a honestidade do prefeito, a competência do prefeito, e ele estar mostrando aonde investiu os recursos que o deputado mandou. E eu, particularmente, fico tão à vontade para continuar trabalhando pelo município e para o município. E com isso, automaticamente, você aumenta o leque de parceiros. No reconhecimento, o prefeito Maguito Vilela falou para nós indicarmos uma pessoa para a Secretaria de Esportes. Eu fiquei muito feliz, porque permitiu que a gente tivesse um pé também maior dentro de Aparecida, e nós indicamos o atual secretário, Jefferson Aragão, que tem feito aqui um belíssimo trabalho, está aqui já 1 ano e meio, mais ou menos, e conquistou a população, e isso mostra que nós temos, junto com o atual prefeito, Gustavo Mendanha, um compromisso com o município, que tem feito muito, não só por Aparecida, mas na sequência pelo estado de Goiás. Nesse ano a gente tem ano eleitoral, então a gente encerra aqui seu 2º mandato, né? Talvez ano que vem novamente na Câmara. E qual balanço a senhora faz da sua atuação nesse 2º mandato e nas comissões que a senhora participa? Veja só, eu participo de algumas comissões importantes, não porque já... Obrigada. Você não vai depois editar? Ao vivo. Ah, meu Deus, desculpa. Veja só. Todos sabem que uma das maiores bandeiras minhas é geração de emprego e renda. Meu trabalho na iniciativa privada, cada vez mais, é nesse sentido: geração de emprego e renda, que é um dos problemas que o país mais sofre. Como hoteleira, e aqui foi dito um pouquinho, eu vim para Goiás, viúva, ainda muito jovem,
Meu pai já morava em Caldas Novas. E desde o meu primeiro trabalho, aluguei uma casa velha, fiz um hotelzinho e foi aí que eu comecei a trabalhar tendo parceiros. Hoje eu gero de empregos perto de 5 mil. Então, empregos diretos praticamente, são 5 mil famílias que dependem do meu trabalho único. Eu não tenho sócios, meus únicos sócios é minha filha e agora meu neto, que é um jovem que ainda estuda. E vou continuar nesse rumo, então como empresária e como política, colaborando com as gestões federais para que a gente crie mecanismos de geração de emprego e possibilite cada vez mais fazer com que as pessoas tenham oportunidade na vida. Isso tem acontecido no governo federal. Porém, eu vejo que hoje, apesar de termos grandes problemas na saúde, precisamos ter um olho maior para a educação, porque sem educação a gente tem dificuldade até de geração de emprego e renda. Quando eu digo educação, eu quero usar a palavra capacitação, porque educação abrange, eu acredito que mais do que capacitação. Educação é questão mais ainda comportamental, que vem desde o berço. Capacitação, você depende do poder público, principalmente. Então, se nós tivermos capacitação, nós vamos ter pessoas mais aptas para poder ter emprego. Isso eu vejo no dia a dia com as pessoas e na geração de emprego que eu faço com as pessoas, diretamente ligada. Bom, não só isso, mas eu faço parte de algumas comissões em Brasília, já estive na CCJ, Comissão de Turismo sempre faço parte, Comissão de Trabalho faço parte, já estive na Minas Energia, Agricultura, a maior parte. As mais marcantes foram as comissões dos 3B. Faço parte um pouco na comissão, nem é comissão, a gente chama carinhosamente de bancada, porque não são comissões formadas, mas sim bancadas que formam para tratar de assuntos muitas vezes específicos. Então, dos 3B, bancada da Bíblia, do boi e da bala. Foi carinhosamente chamada assim por conta de algumas medidas fortes que foram e que têm que ser tomadas. A do boi, que fortalece a agricultura no país. E o nosso estado é fortemente agropecuarista. Então, nós precisamos fortalecer a produção de alimentos. É importante a industrialização? Claro que é muito importante, porém, a gente não come televisão, não come telefone, a gente come comida. Então, a produção é extremamente importante, que é o que a gente chama da bancada do boi, a Comissão de Agricultura e Pecuária, que precisa cada vez mais ser fortalecida. E o estado de Goiás se destaca no país como economicamente estável por conta dessa produção agropecuarista que é a nossa característica. A da Bíblia é pela formação, nada contra grupos pequenos que têm pensamentos diferenciados, porém nós precisamos preservar a família, precisamos preservar bons costumes de união. A bancada da Bíblia não trabalha contra nada de grupos de minorias, trabalha para a preservação daqueles costumes que eles acreditam que sejam importantes para uma sociedade. Essa é a diferença que precisa ser entendida. E a terceira é da bala. Hoje, falei no começo, saúde e educação são importantíssimos, mas pega com mais força alguns grupos de pessoas
que no momento tem essa necessidade, ou necessidade de assistência à saúde, ou necessidade de uma escolaridade, ou vaga na escola, coisas assim do gênero. Agora, segurança pública está mexendo com todo o povo brasileiro, sem diferenciação de classe social, sem diferenciação de idade, sem diferenciação de nada. Cada um de nós, cidadãos, tem medo hoje de sair à rua com segurança. E eu tenho lutado muito para que melhore a segurança no país. Enquanto a gente não consegue mudar legislação, principalmente o Código Penal, que é muito difícil de fazer mudança, muito difícil, mas estamos trabalhando em cima. Enquanto a gente não conseguir fazer mudança no Código Penal, nós temos que achar alguns meios paliativos que deem possibilidade do cidadão de bem poder se defender. Então, uma das bandeiras nossas é exatamente alterar o Estatuto do Desarmamento, que tem sido uma bandeira constante por conta de atingir todo o cidadão. Não é armar a população como algumas pessoas entendem que eu estou querendo armar a população. Não é isso. É possibilitar que o cidadão de bem tenha condição de cuidar da defesa do bem maior que Deus nos deu, que é a própria vida. A sua própria vida, a vida dos seus familiares. Então a bancada da bala está tentando exatamente isso, alterar o Estatuto do Desarmamento. Eu acredito que tem chance de conseguir, principalmente, em primeiro lugar, possibilitando que fazendeiros tenham a possibilidade de ter uma arma na fazenda. E o cidadão de bem também. O Estado desarmou a população com o referendo, com o Estatuto de Desarmamento, indo contra o referendo que houve em 2005, que o referendo foi muito claro, consultou a população se era contra ou a favor do desarmamento. E a população falou que era contra o desarmamento, que as pessoas queriam ter uma arma para sua defesa. Ainda assim, o governo não aceitou o referendo e proibiu as pessoas de ter o direito à legítima defesa, de ter um porte de arma e a posse de uma arma. O governo, ao fazer isso, desarmou o homem de bem e não consegue desarmar o bandido. É esse o grande erro do governo, não ter conseguido desarmar o bandido. Essa luta nossa vai ser continuada. Eu acredito que qualquer um de nós temos uma história para contar de violência, mais suave ou mais forte, seja da maneira que for, mas nós temos que ter leis mais rigorosas, estrutura para pôr bandido na cadeia mesmo, e não podemos valorizar o bandido como já acontece. Temos muitas ONGs que estão invertendo os valores. Um exemplo, aquela policial que conseguiu matar o bandido que estava na porta de uma escola, assaltando as mães. Eu ouvi colocações em Brasília assim de arrepiar. Por exemplo, dizendo, não precisava matar o bandido. Ele também tem família. Olha a dor da mãe dele. Gente, bandido não é bandido por questão de uma sociedade. Bandido é bandido por índole. E se a gente não tem legislação forte, essa índole cada vez aumenta mais e vamos ter mais bandidos, porque ele vai ser também educado. Eu vi uma entrevista, inclusive, numa manhã, na Rede Globo, no jornal Bom Dia Brasil, onde foi impressionante. Uma mãe desesperada,
moradora de favela. Ela disse que a casa dela foi invadida pelos traficantes da favela, aonde vieram recrutar o filho mais velho dela. E que se não recrutasse o filho mais velho dela, ela podia sair lá da favela, senão o filho dela seria morte. Ia liquidar todo mundo. Então, olha o que as famílias hoje vivem. O bandido vem dentro da casa da família recrutar o filho para fazer parte da quadrilha. Esses PCC da vida, Comando Vermelho e tudo mais. Se ele não for, então a família é castigada. Nós temos que ter ações fortes. Esse é o motivo, inclusive, de Bolsonaro estar liderando a pesquisa, porque a bandeira maior dele é ordem, é disciplina, é não deixar o nosso país se transformar num país que cada vez mais aceita que bandido é um coitadinho, que bandido também tem família e precisa dessas ONGs de direitos humanos para dar assistência e defender os direitos humanos de bandido. Onde o governo do PT fez até aquela cartão, nós chamamos de cartão bandido, mas é um cartão assistencial para a família do preso, onde dá R$ 1.200 por mês, muito mais do que o salário mínimo, porque o bandido trabalhava. Mas qual era o trabalho do bandido? Roubar. Então, como ele agora não rouba mais, que está na cadeia, então tem que sustentar a família do bandido. Tem que gerar emprego e não sustentar a família de bandido. Gerar emprego para aqueles que ficaram soltos tenham condição de trabalhar para seu próprio sustento. Então, além desses, são muitos outros itens que a gente trabalha em Brasília, muitos, e que com certeza vamos continuar trabalhando como legisladores e principalmente dar assistência para o estado de Goiás. A senhora mencionou o Bolsonaro, inclusive ele esteve algumas semanas aqui em Goiás, a senhora esteve com ele, discursou ao lado dele, e o PR acertou nacionalmente agora com o Geraldo Alckmin. Como que fica o seu posicionamento? Vai seguir o partido? O partido nos dá muita liberdade aqui no estado, não nos obriga a nada. O partido nacionalmente não andou com o Bolsonaro, porque é importante uma aliança não só de cabeça, como se diz para presidente da República, mas proporcional. E o PR queria que fosse feita uma coligação também a nível proporcional em São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde o Bolsonaro tem mais voto. Inclusive tem candidatos também fortes em São Paulo e Rio de Janeiro. Como não foi aceito, então nem deu sequência a uma possível aliança. Realmente o PR tem bons nomes para vice, não só o Magno Malta, que era o que mais tinha afinidade com Bolsonaro. O meu nome também foi cogitado por ser mulher e ele ter pouca votação entre as mulheres, pelo que plantaram em cima de Bolsonaro, pelo que plantaram e por algumas palavras mal colocadas por ele. E o terceiro também muito bom, talvez até melhor do que nós todos, pelo perfil de empresário dele, seria o Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, aonde não houve nem discussão dessa segunda etapa, a conversa sobre o vice, porque a primeira conversa, que eram as alianças a nível de São Paulo e Rio de Janeiro, como não aconteceu, então nem partiu para o segundo estágio da conversa, que era a indicação do vice. Bolsonaro está bem na pesquisa, tem outros candidatos, inclusive de centro, mas o que eu vejo na população é um forte desejo de Bolsonaro, não só pela posição dele, pela postura, mas por ele ser militar. As pessoas querem o rigor da lei.
E o rigor da lei e dos bons costumes, Bolsonaro tem representado isso. Eu vejo, às vezes, com um pouco de exagero, por exemplo, ele faz colocações que, de repente, possam até ofender. Falo por mim. Ele diz que não há acordo com a Câmara Federal porque a governabilidade, ele vê esses acordos com a Câmara e com os deputados federais como corrupção. Eu discordo, tanto que se ele falar assim, ele está falando dele. Então, as votações que ele fez não foi, e eu fiz também, não foi por corrupção e a troco de recurso, de dinheiro, não foi. Então, a governabilidade não precisa ser a troco de recurso. A governabilidade pode ser a troco de propostas, propostas sérias, propostas de governo, de investimentos. Isso eu não vejo como governabilidade. Se eu vejo que o governo precisa de uma votação e eu analiso e essa votação vai ser boa para o povo, conta comigo. Se não vai ser boa para o povo, eu não voto, não concordo. Um exemplo, ele precisava tirar de uma reforma recurso do Ministério dos Transportes, que quem está lá é o PR, e precisava para outro destino. Votei contra, porque nós precisamos de estrutura para transporte. As nossas rodovias, inclusive aqui em Goiás, estamos com dificuldade de melhorar a BR-153. Então, se tira recurso dos transportes para ir para outro destino, isso é menos recursos para poder investir no transporte do nosso país. Temos dificuldade, inclusive, em levar para a ferrovia, que já tem um trecho pronto, e temos que ter a conclusão do restante da ferrovia Norte-Sul, que está sendo concluída. Nós temos que ter força muito grande para que ela seja concluída, para que esse transporte que congestiona tanto o trânsito no país, possa ser gerado transporte de mercadoria para as ferrovias, onde o custo de logística de transporte vai cair muito, vai ficar muito mais barato para o consumidor final. Não é o produtor ou o intermediário que vai deixar de ganhar dinheiro, não. O intermediário talvez possa até ganhar menos. O caminhoneiro pode até ganhar menos, mas a população inteira vai ser beneficiada e vai descongestionar as nossas rodovias. Então, algumas ações que a gente não pode abrir mão. Então, ter governabilidade não é troca de favores pessoal, longe disso. É enxergar o que a gente pode fazer para ser parceiro do governo e trazer governabilidade. Eu nunca soube dele ter votado a favor ou contra o governo. Eu vi ele votar a favor do governo por governabilidade e por ver que é bom para a população. Então, ele mesmo não é corrupto. Então, ele generalizou. E não pode ser generalizado de maneira nenhuma. Então, há pontos de discordância e concordância. Isso é normal, é uma discussão sadia. Então, se eu faço uma crítica dessa, não quer dizer que eu seja contra a postura dele ou contra o que ele propõe. Não é isso não, pelo contrário. É uma discussão sadia, positiva e que pode vir a colaborar com a campanha dele ou talvez até, se por acaso ele for eleito, colaborar com a administração. Ele inclusive fez declarações polêmicas em relação às mulheres e como uma mulher, uma das poucas mulheres que tem na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, como que a senhora vê a sua representatividade dos 513 deputados, ser uma das 54 mulheres ali dentro? Qual a importância dessa representatividade na Câmara? Veja só, é muito importante a mulher participar cada vez mais, tanto que a legislação obriga 30% de mulheres candidatas e agora nós estamos querendo reforçar cada vez mais que as mulheres participem. Esse reforço foi exatamente ter conseguido que a legislação possibilite que a mulher receba
igualitariamente para ela ser candidata e poder trabalhar. Então, são algumas medidas tomadas pela Câmara para fortalecimento de mulheres que queiram ir para a política, que muitas vezes elas não vão por falta de recurso para poder fazer campanha. Então, 2 itens, é o fundo partidário, que eu pessoalmente fui contra o fundo partidário, porque eu acho que direito público tem que ser investido para políticas públicas, saúde, educação, infraestrutura, esses itens todos, e não para fazer campanha. Porém, o pensamento do governo foi que possibilitasse oportunidade igual para todos numa campanha. E a limitação de gastos também foi para essa finalidade. Eu até quero fazer algumas colocações, tanto falamos de Bolsonaro, fazer algumas colocações. Eu reconheço que ele foi infeliz nas palavras dele. Inclusive, quando ele falou em estupro para a deputada Maria do Rosário, na realidade, o que aconteceu é que ela começou a chamar ele de estuprador. Não se tem na história nenhum caso de que ele tenha tentado estuprar absolutamente ninguém. Não tem. Se assim tivesse, eu não estaria apoiando ele de maneira nenhuma. Então, historicamente, não se conhece absolutamente nenhum caso de tentativa de, pelo menos eu não conheço, por parte de Jair Bolsonaro. Conforme ela chamou, ele, no afã de um bate-boca com ela, ele fez essa colocação infeliz de ter dito que eu nunca estupraria você. O amor e o ódio e a paixão muitas vezes se misturam, são sentimentos muito fortes. Eu não sei que sentimento que ela nutre por ele, mas o que ele quis dizer com isso é que nunca faria amor com ela. Então, ele usou uma palavra errada, muito forte, e na realidade, o que a gente percebeu, quem estava lá e assistiu, e eu estava lá e assisti, a intenção foi exatamente essa. Como também vai ser muito explorado a colocação que ele fez sobre quando se discutiu que mais 80 pessoas teriam sido mortas durante a ditadura e que foi recentemente descobertos. Onde ele falou, isso não foi nada, foi pouquinho, um tapinha no bumbum, como se fosse isso, da insignificância de 80 mortos durante esse regime da ditadura que foi descoberto. Ao todo, durante a ditadura, foi 300 e tantas pessoas, mais ou menos, que foram mortas pelo regime militar. Da outra parte, pelos que eram contra o regime militar, que tinham uma atuação muito forte, foram 200 e tantos, chegando perto de 300. Por que eu falo isso? Eu quero fazer um comparativo com as pessoas que morrem hoje no país. São mais do que 60 mil assassinatos por ano no país. Então, naquela época da ditadura, foram 300 e pouco pelo regime militar e 200 e tanto por aqueles que eram contra o regime militar. No entanto, hoje, no país, se mata mais do que a guerra lá na Síria, ou quase igual a guerra na Síria. E ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém toma uma atitude. Então nós que temos que tomar essa atitude e tentar segurar exatamente nessas medidas que nós estamos tendo, falando, levando a conhecimento da população. Nós não temos que voltar atrás e ficar chorando aqueles 300, mais 200, 500, 600 pessoas que morreram naquela época. Nós temos que pensar nos 60 mil anual que estão sendo assassinados hoje. E são pessoas de bem, assaltadas, estupradas, mortas, barbaramente. Barbaramente. E as ONGs defendendo bandido. Então, esse apoio que Bolsonaro está tendo hoje é por essa indignação, que todos nós ficamos indignados. E a indignação tem que continuar existindo, porque enquanto a gente ficar indignado, nós vamos falar, vamos lutar e vamos estar presentes. Temos que continuar indignados. Em Goiás, deputada, como que o PR vai ficar na base, vai permanecer na base, ainda está em negociação? Está me apertando sem abraçar. Nós somos parte do governo Marconi Perillo, e agora José Ayrton. Tanto que nós temos uma indicação no Estado, Leandro Garcia, um jovem competente que está na Goiás Turismo,
tem feito muito pelo Estado, com pouquíssimos recursos, e ainda assim tem feito bastante, é muito criativo, com pouquíssimos recursos ele cria eventos da maior importância para o Estado, coisas inclusive históricas, ele é muito criativo. A nossa tendência é permanecer na base do governo. A gente enxerga algumas dificuldades, é claro, um governo de 20 anos de poder tem os seus desgastes naturais. Reconheço que o governo Marconi Perillo fez muito pelo Estado, o Estado se transformou, é bem verdade, junto com a tecnologia. Ele pegou um período onde a tecnologia veio junto e trouxeram para dentro da sociedade pessoas que estavam na marginalidade da sociedade. Até se nós estamos nessa fase final de pré-campanha, as convenções serão dia 5 do nosso partido, inclusive está marcada para o dia 5, e até lá muita coisa ainda pode acontecer. Caso reeleita, quais serão as prioridades do próximo mandato? A intenção nossa é dar continuidade nesse trabalho. Assistência aos municípios, não só com recursos, mas com presença, suporte àqueles companheiros que estiveram presentes nesta campanha, sempre é importante que tenha esse suporte político, a política vive de política, continuar trazendo benefícios para o nosso Estado, cada vez mais. Se você viu no jornal, a deputada que mais recursos trouxe para o Estado de Goiás foi eu. No jornal aparece como emendas de bancada, mas de gabinete, mas existem muitos outros recursos fora de emenda de gabinete que a gente traz para o Estado, e estar presente naquilo que estiver ao nosso alcance para termos leis que realmente façam com que o nosso país mude. O relator do Código Penal é o deputado João Campos, excelente parlamentar, que tem feito muito pelo nosso Estado também. Agora, é muito difícil legislar, é muito difícil fazer um relatório de mudança de lei. E essa especificamente do nosso Código Penal, mais difícil ainda, porque existem representantes, como eu falei desde o começo, que defendem bandidos e todas as leis têm que ser votadas. Então, eu espero que nessa nova legislatura haja uma mudança na Câmara, onde tenha pessoas mais dispostas a trabalhar pela segurança pública. Aí sim, ao termos pessoas ligadas à segurança pública, vamos ter possivelmente mais pessoas com vontade de mudança. Tanto que nós temos assistido quantas pessoas ligadas às polícias estão se candidatando aqui no Estado mesmo, em São Paulo, em outros lugares. As pessoas ligadas à segurança estão se candidatando mais para poder dar a sua cota de participação nessas mudanças. A senhora acha que essa questão da segurança pública vai ter um apelo especial nessas eleições? Porque a gente vê que a cada eleição parece que está dificultando um pouco, os eleitores estão ficando cada vez mais desconfiados. Você acha que nessas eleições a segurança pública vai pegar mais? Eu acredito que sim. Exatamente por conta disso que eu falei no começo. Segurança pública, eu diria que é o único item que mexe com todos, independente de sexo, de profissão, de nível social, independente de tudo. Segurança pública hoje é o item que mais preocupa o cidadão brasileiro. É isso. Deputada, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a todos. Obrigada, pessoal.